Eu jurei que nunca escreveria sobre isso. Há coisas que, quando ganham forma em palavras, deixam de ser apenas lembranças e voltam a respirar. Mas já não importa. Depois do que aconteceu na última semana, entendi que o silêncio não me protegeu. Talvez contar seja a única forma de atrasar o inevitável. Tudo começou há muitos anos, quando eu aceitei um trabalho temporário como vigia noturno em um prédio antigo que estava para ser demolido. O lugar ficava no centro velho da cidade, espremido entre prédios mais novos, como um dente podre que ninguém tinha coragem de arrancar. Oficialmente, minha função era impedir invasões e vandalismo. Extraoficialmente, era afastar moradores de rua e curiosos. Ninguém ficava muito tempo naquele emprego. Disseram que era pelo salário baixo. Hoje sei que não era. O prédio tinha sido um hospital, fechado às pressas décadas antes. Nunca me explicaram o motivo real. Havia registros de incêndio, de contaminação, de falência, versões demais para esconder uma verdade só. Ao entrar pela primeira vez, senti aquele arrepio imediato, como se meu corpo reconhecesse o perigo antes da mente. O ar era gelado mesmo no verão, e o silêncio não era normal. Não era a ausência de som, era algo que engolia qualquer ruído. Na primeira noite fiz a ronda completa. Corredores longos, paredes descascadas, portas com números quase apagados. Em alguns quartos ainda havia macas enferrujadas, armários abertos, prontuários espalhados pelo chão. Muitos nomes tinham sido rasurados com força, como se alguém quisesse apagar a existência daquelas pessoas. Em certos pontos, eu sentia um cheiro forte de produto químico misturado com algo adocicado e podre, impossível de identificar. Por volta das 2 da manhã, ouvi o primeiro som estranho, um sino. Fraco, distante, mas inconfundível. Um daqueles sinos de hospital usados para chamar enfermeiros. Parei no meio do corredor, segurando a lanterna com força. O som vinha do andar de cima, que teoricamente estava interditado. Subi as escadas com cuidado, sentindo cada degrau ranger sobre meu peso. No terceiro andar, o sino parou. O corredor estava mais escuro do que os outros, e minha lanterna piscou algumas vezes antes de estabilizar. Foi então que percebi marcas no chão, riscos longos, irregulares, como se algo pesado tivesse sido arrastado dali até o fim do corredor. Segui aquelas marcas até uma porta entreaberta. Dentro do quarto, encontrei uma cama hospitalar no centro, e ao lado um sino preso por um fio improvisado. Ele ainda balançava levemente, mesmo sem vento algum. Senti um nó se formar no estômago. Alguém tinha estado ali. Ou algo. Na segunda semana, os sons se tornaram frequentes. Passos durante a madrugada, tosses abafadas, gemidos longos, sofridos, que pareciam vir de dentro das paredes. Comecei a ter sonhos estranhos. Eu caminhava pelos corredores usando roupas de paciente, sentindo dores intensas, enquanto vozes discutiam sobre mim como se eu fosse um objeto. Sempre acordava no exato momento em que alguém dizia: "Esse ainda aguenta mais um pouco." Meu corpo começou a mudar. Acordava com hematomas que não lembrava de ter feito. Minhas mãos tremiam sem motivo. Às vezes eu encontrava marcas de dedos no meu braço, como se alguém tivesse me segurado com força durante a noite. Pensei em desistir do trabalho, mas algo me impedia. Uma sensação estranha de obrigação, como se eu tivesse voltado àquele lugar para cumprir algo que tinha ficado inacabado. Numa madrugada especialmente silenciosa, o rádio que eu usava para comunicação ligou sozinho. No meio da estática, ouvi uma voz fraca, quase infantil, dizendo meu nome completo. Gelei. Perguntei quem estava falando, mas a resposta veio em forma de choro. Um choro sufocado, desesperado, que fez meus olhos arderem. Segui o som até o subsolo, uma área que eu nunca havia explorado. A porta estava destrancada naquela noite. O cheiro ali era insuportável. Luzes piscavam, revelando salas pequenas, cheias de equipamentos antigos. Em uma delas, encontrei dezenas de macas alinhadas, algumas ainda com cintos de couro. Nas paredes, marcas de unhas profundas, como se pessoas tivessem tentado escapar enquanto eram mantidas presas. No fundo da sala, havia um espelho grande, rachado de cima a baixo.
Ao me aproximar, vi algo escrito com letras tortas, quase ilegíveis. Não nos deixe aqui. Meu reflexo parecia errado. Não atrasado, mas diferente. Meus olhos estavam fundos demais, minha expressão cansada, sofrida. Quando levantei a mão, ele não me imitou. Ele apenas me encarou, com uma tristeza tão profunda que me fez querer chorar. Então, ele abriu a boca e falou sem som algum. Você voltou tarde. De repente, senti uma dor absurda no peito, como se meus pulmões estivessem sendo esmagados. Caí de joelhos, ouvindo vozes ao meu redor. Muitas vozes. Algumas imploravam, outras gritavam de raiva. Vi sombras se movendo pelas paredes, contorcidas, humanas e inumanas ao mesmo tempo. Elas se aproximavam, estendendo braços longos demais, dedos finos demais. A última coisa que lembro daquela noite é de estar deitado em uma maca, preso pelos pulsos, enquanto alguém ajustava um sino ao alcance da minha mão. Uma voz calma disse: se sentir dor, chame. Sempre tem alguém ouvindo. Acordei no estacionamento, ao amanhecer, vomitando e chorando. Pedi demissão naquele mesmo dia. Nunca mais voltei ao prédio. Algumas semanas depois, soube que ele foi demolido. Oficialmente, não encontraram nada de estranho. Nenhum registro, nenhum vestígio. Mas às vezes, de madrugada, acordo com o som de um sino distante. Meus pulsos doem mesmo sem marcas visíveis. E quando o silêncio fica muito profundo demais, eu tenho certeza de que alguém, em algum lugar que não existe mais, ainda está esperando que eu responda ao chamado. Eu demorei anos para aceitar que aquilo não foi um surto, nem um sonho prolongado causado por estresse. Houve exames, remédios, médicos que evitavam o meu olhar enquanto diziam palavras bonitas para coisas que não sabiam explicar. Mas nenhuma explicação humana consegue preencher os vazios da memória que não deveriam existir, nem justificar marcas que aparecem sem motivo. Ainda hoje, escrever isso faz minhas mãos tremerem, porque essa história não terminou. Ela apenas me soltou por um tempo. Tudo começou quando eu decidi me isolar. Depois de perder meu pai de forma repentina, senti uma necessidade quase física de desaparecer. Não queria consolo, não queria vozes conhecidas, não queria lembrar de quem eu era antes. Foi então que encontrei o anúncio de uma antiga pousada no interior, fechada havia anos, disponível para aluguel por um preço absurdo de baixo. O dono só exigia uma coisa: eu deveria ficar sozinho e não mexer em nada que estivesse trancado. Isso deveria ter sido o primeiro aviso. A pousada ficava no alto de uma serra, cercada por mata fechada. O caminho até lá era estreito e o sinal do celular desapareceu quilômetros antes da chegada. Quando vi o prédio pela primeira vez, tive a estranha sensação de que ele não deveria estar ali. Era grande demais para um lugar tão esquecido. A madeira da fachada estava escura, quase negra, como se tivesse absorvido chuva demais, tempo demais, histórias demais. Assim que entrei, senti o ar mudar. Não estava frio nem quente. Era um ar morto, como se não fosse renovado havia décadas. O silêncio também era errado. Não havia insetos, não havia vento, não havia sons da floresta. Apenas aquele vazio pesado que pressionava os ouvidos. O dono me entregou a chave sem entrar comigo. Antes de ir embora, ele disse algo que nunca esqueci. Se ouvir alguém chamando à noite, não responda, mesmo que pareça familiar. Passei o primeiro dia explorando o lugar. Havia muitos quartos, a maioria trancada. No salão principal encontrei móveis cobertos por lençóis, um balcão de recepção antigo e um grande livro de registros sobre o balcão. As últimas assinaturas eram de mais de 20 anos atrás. Muitos nomes estavam riscados, alguns tinham anotações estranhas ao lado, como "não saiu", "voltou diferente", ou apenas um símbolo em forma de espiral. Na primeira noite dormi mal. Sonhei que estava deitado naquela mesma cama, olhando para o teto, enquanto alguém andava ao redor do colchão, respirando pesado. Eu sentia o colchão afundar levemente, como se alguém se aproximasse para deitar ao meu lado. Acordei exatamente no momento em que algo sussurrou meu nome.
tão perto do meu ouvido que senti o ar quente da respiração. Nos dias seguintes, comecei a notar que o tempo não se comportava direito. O relógio da parede atrasava horas sem explicação. Às vezes o sol se punha rápido demais, outras vezes eu tinha a impressão de que a noite durava mais do que deveria. Meus pensamentos ficaram confusos. Lembranças da minha infância surgiam misturadas com imagens que eu não reconhecia. Pessoas paradas nos corredores da pousada, olhando para mim com expressões vazias, como se esperassem ordens. Na terceira noite, ouvi passos no andar de cima. Lentos, deliberados, como alguém que conhece bem o lugar. Peguei uma lanterna e subi as escadas, sentindo um medo profundo, quase respeitoso. O corredor estava mais longo do que eu lembrava. As portas pareciam mais próximas umas das outras. No fim, vi uma porta que eu tinha certeza absoluta que estava trancada durante o dia. Ela estava aberta. Dentro do quarto, encontrei marcas no chão formando círculos irregulares. No centro havia uma cadeira virada para a parede. Não sei porquê, mas tive certeza de que alguém costumava ficar sentado ali por horas, olhando para nada. Quando apontei a lanterna para a parede, vi palavras riscadas na madeira, repetidas dezenas de vezes. Se você ficar, ele fica. O medo começou a se transformar em outra coisa. Uma sensação de presença constante. Eu não precisava mais ouvir passos para saber que não estava sozinho. Às vezes sentia mãos invisíveis tocar meus ombros enquanto eu tentava dormir. Outras vezes acordava com a certeza de que alguém observou meu rosto por muito tempo. Na sexta noite, ouvi meu pai me chamando. A voz era perfeita. O tom, a respiração, até a leve falha que ele tinha ao pronunciar meu nome. Eu chorei. Sentei na cama, esquecido de qualquer aviso, e respondi. No mesmo instante, o silêncio se quebrou como vidro. Passos correram pelos corredores, portas se abriram e fecharam sozinhas. Ouvi risadas, choros, gritos distantes. Algo bateu na minha porta. Não como uma pessoa, como várias mãos ao mesmo tempo. A madeira começou a rachar e por baixo da porta surgiu uma sombra espessa que se movia de forma errada, como fumaça viva. As luzes se apagaram. No escuro ouvi dezenas de vozes falando juntas, misturadas, dizendo que estavam ali há muito tempo, dizendo que alguém precisava ficar, que o lugar não podia ser deixado vazio. Quando a porta finalmente cedeu, vi figuras humanas entrando, mas nenhuma delas tinha rosto. Onde deveria haver olhos e boca, havia apenas uma superfície lisa, pulsando lentamente. No meio delas, algo maior se arrastava pelo chão, como se não conseguisse se erguer totalmente. Quando aquela coisa levantou a cabeça, eu entendi. Ela usava rostos, rostos conhecidos, rostos de pessoas que eu amava. A última coisa que lembro é de ser puxado para o chão, sentindo a madeira da pousada afundar sob meu peso, como se o prédio estivesse respirando. Acordei dias depois, encontrado por um grupo de trilheiros desacordado na estrada. A pousada, segundo eles, não existia mais. No lugar só havia árvores e ruínas antigas tomadas pelo mato. Mas às vezes, quando o silêncio fica muito profundo, eu sinto o mesmo ar morto ao meu redor. E em sonhos, vejo um prédio no alto da serra, esperando. Não vazio. Nunca vazio. Há coisas que não acontecem de uma vez. Elas se instalam devagar, como um mofo invisível, tomando espaço dentro da gente até que, quando percebemos, já não existe mais diferença entre o que é lembrança, o que é sonho e o que ainda está acontecendo. O que vou contar agora não é uma história com começo, meio e fim. É um vazamento. Algo que escapou de um lugar onde não devia e me encontrou porque eu estava fraco o suficiente para ouvir. E eu morava sozinho naquela época, em um apartamento antigo, daqueles construídos quando as cidades ainda não sabiam o que estavam se tornando. O prédio tinha mais de 70 anos e uma fama curiosa. Ninguém morava ali por muito tempo. Não havia relatos de crimes, incêndios ou acidentes graves. As pessoas simplesmente iam embora, algumas no meio da noite, outras deixavam tudo para trás,
como se tivessem sido arrancadas de si mesmas às pressas. Escolhi aquele lugar exatamente por isso. Eu queria silêncio, queria anonimato, queria desaparecer sem morrer. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. O apartamento era grande, com tetos altos e corredores longos demais para um espaço residencial. Havia portas que eu não sabia para onde levavam, mesmo depois de explorá-las várias vezes. Às vezes, um corredor parecia terminar mais cedo. Outras vezes, parecia se estender além do possível. Eu atribuía isso ao cansaço, à iluminação ruim, à minha cabeça confusa. O primeiro sinal real veio à noite. Eu estava deitado, quase dormindo, quando ouvi um som muito baixo, ritmado, como alguém batendo levemente na parede, de dentro para fora. Levantei, encostei o ouvido na parede do quarto e senti uma vibração estranha, profunda, como se o prédio tivesse um coração próprio, batendo fora de compasso. Quando me afastei, o som cessou imediatamente. Na manhã seguinte, encontrei algo que não fazia sentido. Havia marcas no chão da sala, impressões de pés descalços, úmidos, que iam da parede até o centro do cômodo e paravam ali. Não havia continuação, nenhuma marca de retorno, nenhuma explicação lógica. Limpei o chão, tentando ignorar o tremor nas mãos. As noites começaram a se alongar, não no relógio, mas na sensação. Eu deitava às 10 e quando olhava novamente ainda era madrugada. O escuro parecia mais denso, quase sólido. Comecei a ouvir coisas que não conseguia identificar. Respirações atrás das portas, sussurros no encanamento, um chorro distante que vinha de lugar nenhum e de todos ao mesmo tempo. Uma noite, acordei com a sensação clara de que alguém estava sentado na beira da minha cama. O colchão afundava. Eu sentia o peso. O cheiro era estranho, antigo, como roupa guardada por décadas. Tentei me mover e não consegui. Meu corpo inteiro estava paralisado, mas minha mente gritava. Foi então que ouvi uma voz muito próxima do meu ouvido. Você também ouviu, não ouviu? A voz não era ameaçadora, era cansada, profundamente cansada. Quando finalmente consegui me mover, não havia ninguém ali, mas encontrei uma coisa diferente, uma marca funda no colchão, como se alguém tivesse realmente passado horas sentado naquele mesmo ponto. A partir daí, os sonhos começaram a invadir o dia. Eu sonhava com pessoas que não conhecia, andando pelos corredores do prédio, batendo nas paredes, chamando por ajuda. Sonhava com portas sendo fechadas atrás de mim, uma por uma. Sonhava com um lugar atrás das paredes, um espaço impossível, onde coisas humanas demais para serem ignoradas e erradas demais para serem aceitas se amontoavam no escuro. Comecei a perceber que o prédio reagia à minha presença. Luzes piscavam quando eu passava, rangidos surgiam exatamente onde eu estava. Certa vez, ouvi passos sincronizados com os meus, sempre um segundo atrasados. Quando parava, eles paravam. Quando corria, eles corriam. Foi então que encontrei a porta. Ela não constava na planta do apartamento. Eu tinha certeza disso. Apareceu no fundo do corredor numa manhã, discreta, de madeira escura, sem maçaneta. Apenas um símbolo gravado, quase apagado, que lembrava várias silhuetas humanas sobrepostas, como se alguém tivesse tentado desenhar pessoas ocupando o mesmo espaço. Passei dias fingindo que aquela porta não existia, mas o prédio não deixou. As vozes começaram a ficar mais claras. Elas não sussurravam mais. Elas conversavam, falavam entre si sobre mim. Diziam que eu ainda estava inteiro, que eu ainda lembrava quem era e que isso não duraria muito se eu continuasse ali. Algumas vozes pareciam preocupadas, outras ansiosas. Na noite em que tudo desabou de vez, acordei com uma dor absurda na cabeça, como se algo tivesse tentando sair de dentro do meu crânio. As paredes do quarto pulsavam, literalmente. Eu podia ver a tinta se mover, inflar e retrair, como carne respirando. A porta misteriosa estava aberta. Lá dentro, não havia um cômodo. Havia um espaço impossível. Um corredor orgânico, vivo, formado por paredes que se contorciam lentamente. Rostos surgiam nelas, empurrando a superfície, como se estivessem presos do outro lado de uma membrana taníssima. Alguns choravam,
Outros gritavam, outros apenas observavam, com olhos fundos e vazios. Eles falavam comigo. Disseram que aquele prédio não era um prédio, era um recipiente. Um lugar construído para conter algo que não podia existir livremente. Mas recipientes precisam ser alimentados, precisam de presença, precisam de gente. Cada pessoa que ficava ali tempo demais deixava um pouco de si para trás. Memórias, identidade, voz, forma. Vi coisas naquele corredor que não consigo descrever completamente. Pessoas esquecendo seus próprios nomes, outras se fundindo às paredes. Algumas imploravam para que eu fosse embora antes que conseguisse. Outras me puxavam, dizendo que o silêncio do lado de fora era pior. Quando acordei, estava do lado de fora do prédio, sentado na calçada, horas depois. Ninguém soube explicar como sair. O apartamento estava vazio. A porta misteriosa não existia mais. O prédio, dias depois, foi interditado. Mas isso não terminou. Às vezes, quando fico muito tempo em silêncio, ouço aquele som novamente. Batidas leves, ritmadas, vindas de dentro das paredes da minha casa atual. E eu sei, com uma certeza que me paralisa, que aquilo que estava contido aprendeu algo comigo. Aprendeu a escutar. E talvez agora tenha aprendido a esperar. Eu não sei exatamente quando comecei a perder a capacidade de distinguir lembrança de registro. Em algum ponto, minha memória deixou de ser algo que eu acessava e passou a ser algo que me acessava de volta. Como se certas experiências não quisessem ser lembradas, mas reativadas. O que vou relatar agora não é apenas uma sequência de acontecimentos. É um intervalo, um período da minha vida que não terminou quando deveria. Tudo começou após o incêndio. Não foi na minha casa, foi em um prédio antigo da periferia, daqueles que todo mundo conhece, mas ninguém sabe dizer quem mora. Um incêndio pequeno, contido rápido demais para justificar o estado em que o local ficou. Oficialmente disseram que foi um curto-circuito no subsolo. O detalhe estranho é que o prédio estava vazio há mais de 10 anos. Mesmo assim, quando os bombeiros entraram, encontraram sinais claros de ocupação recente. Marcas de pés no pó, restos de comida, colchões improvisados e algo mais que nunca constou nos relatórios. Eu sei disso porque fui um dos chamados para fazer a avaliação estrutural posterior. Trabalhava como técnico terceirizado, analisando danos e riscos antes de demolições. Entrei naquele prédio numa manhã cinzenta, acompanhado de um engenheiro que parecia querer terminar tudo o mais rápido possível. Ele falava pouco, evitava certos corredores e, principalmente, evitava o subsolo. "Não tem nada lá embaixo", disse ele, rápido demais. "Só fuligem e concreto velho." Mas eu senti. O prédio tinha um som próprio. Não um rangido normal de estrutura comprometida, mas algo ritmado, profundo, quase orgânico, como se o lugar respirasse devagar, tentando não chamar atenção. Desci sozinho. O ar no subsolo era mais frio e mais denso. A lanterna iluminava paredes enegrecidas, canos antigos e portas metálicas tortas. Em uma delas, vi algo que me fez parar. Marcas de mãos. Muitas. Impressas na fuligem. Algumas pequenas demais, outras grandes demais, com dedos longos e irregulares. Não eram marcas de fuga. Eram marcas de permanência. No fundo do corredor, encontrei uma sala que não aparecia em nenhuma planta. Era ampla, circular, com o teto abobadado. O chão estava coberto por símbolos riscados diretamente no concreto. Não eram desenhos ritualísticos óbvios. Pareciam tentativas sucessivas de representar a mesma coisa, sempre falhando. Silhuetas humanas sobrepostas, espirais incompletas, linhas que começavam firmes e terminavam em tremores. No centro da sala, havia algo que sobreviveu ao fogo. Um armário de metal, fechado. Quando o abri, encontrei dezenas de fitas, cadernos e fotografias, muito semelhantes às que eu já tinha visto em outro momento da vida, embora eu não conseguisse lembrar onde. Um dos cadernos estava aberto, como se alguém tivesse parado de escrever no meio de uma frase. "Ele não precisa de portas. Nós é que precisamos fingir que elas existem."
Senti uma dor forte na base do crânio, como se algo tivesse sido pressionado para fora da minha cabeça. Um enxoso súbito me fez sentar no chão. Foi ali que ouvi o primeiro som humano desde que entrei naquele subsolo. Alguém respirava atrás de mim. Virei rápido, a lanterna tremendo na mão. Não havia ninguém, mas o som continuava, agora vindo das paredes. Respirações múltiplas, desalinhadas, algumas rápidas demais, outras longas e profundas, como se pertencessem a corpos diferentes tentando compartilhar o mesmo espaço. Quando subi, o engenheiro estava pálido. "Você foi lá embaixo, não foi?" perguntou ele com a voz falhando. Não respondi. Ele não esperou. Eles disseram que estava tudo selado, que não tinha sobrado nada. Naquela noite, sonhei com a sala circular. Só que ela estava cheia. Pessoas sentadas no chão, encostadas nas paredes, em silêncio absoluto. Algumas tinham o rosto coberto pelas mãos. Outras me observavam com uma intensidade incômoda. No centro da sala, algo se movia lentamente, como se uma sombra espessa tentando se organizar em forma humana. Quando acordei, havia marcas de sujeira nas minhas roupas. Fuligem. Os dias seguintes foram fragmentados. Perdi compromissos, cheguei a lugares sem lembrar como. Pessoas diziam que eu repetia frases sem perceber, sempre as mesmas. Ele não gosta quando tentam dar um nome. Comecei a ouvir estalos dentro das paredes da minha casa, não como encanamento, como articulações se ajustando. Às vezes sentia o chão vibrar levemente, como se algo pesado tivesse acabado de se mover sob a fundação. Voltei ao prédio incendiado uma semana depois. Ele estava completamente isolado. Tapumes, lacres oficiais, mas havia algo novo na fachada. Símbolos riscados às pressas, como se alguém tivesse tentado copiar algo visto apenas uma vez, em pânico. No subsolo, a sala circular estava diferente. As paredes estavam mais próximas e havia algo escrito em volta de todo o espaço, centenas de vezes, em caligrafias diferentes. Olhar é o primeiro passo. Foi ali que entendi. Aquilo não se alimentava de corpos, nem de medo. Alimentava-se de atenção estruturada, de tentativas de compreensão, de registros, arquivos, relatos. Toda vez que alguém tentava documentar, definir, explicar, reforçava o contorno da coisa, dava a ela mais espaço para existir. Eu senti isso acontecendo comigo. Memórias que não eram minhas começaram a surgir. Pessoas presas naquela sala ao longo de décadas, sendo usadas como âncoras, não sacrificadas, mantidas, porque alguém precisava permanecer atento para que aquilo não escapasse completamente. Na última noite, antes de tudo desmoronar, ouvi claramente uma voz que não vinha de fora nem de dentro. "Você observa bem", disse ela. "Não desvia, não esquece. Isso é raro." Senti um alívio estranho, como se por um instante eu tivesse cumprido uma função. O prédio foi demolido dias depois. Oficialmente, nada foi encontrado. Nenhum subsolo, nenhuma sala, nenhum registro. Mas aqui está o problema. Desde então, percebo mudanças sutis no mundo. Lugares que parecem um pouco maiores por dentro. Silêncios longos demais. Pessoas que interrompem frases no meio, como se tivessem esquecido o que estavam prestes a dizer, ou decidido não dizer. E às vezes, quando fico tempo demais escrevendo, organizando pensamentos, tentando dar forma ao que vivi, sinto aquela mesma pressão na cabeça. Como se algo estivesse se ajustando novamente. Como se estivesse esperando. Se este texto existe, se você chegou até aqui, então algo funcionou. E agora, talvez, não seja mais só comigo. Existe um tipo específico de medo que não nasce do susto nem do choque repentino. Ele cresce devagar, silencioso, como uma rachadura numa parede antiga. No começo você ignora, depois se acostuma, até o dia em que percebe que a casa inteira está apoiada em algo que já não deveria existir. O que vou contar agora é o registro mais completo que consigo fazer do que vivi. Não porque eu queira, mas porque algo insiste em continuar através da lembrança.
Eu trabalhava como motorista de apoio para empresas que faziam levantamentos em áreas remotas. Não era exatamente um trabalho perigoso, apenas solitário. Eu levava técnicos, pesquisadores, engenheiros, gente que precisava chegar a lugares onde quase ninguém ia. Na maioria das vezes, eu só esperava. Motor ligado, rádio baixo, olhos atentos ao nada. Aprendi cedo que certos lugares têm silêncio diferente. Não é ausência de som, é contenção. Foi assim no dia em que levei 2 homens e uma mulher até uma estrada que não aparecia no GPS. Eles disseram que era um antigo acesso rural, abandonado havia décadas. Nenhum deles usava uniforme. Nenhum falou o nome da empresa. O pagamento foi adiantado, em dinheiro. O tipo de coisa que deveria ter me feito recusar. Mas havia algo errado comigo naquele período. Uma apatia estranha, como se decisões deixassem de importar. A estrada começava normal. Asfalto gasto, mato alto nas laterais. Depois de alguns quilômetros, o asfalto simplesmente acabava, dando lugar à terra batida. Continuei dirigindo. O rádio começou a chiar. Não interferência comum. Parecia vozes mal sintonizadas. Abaixei o volume. O chiado continuou. Daqui para frente, não pare por nada, disse o homem no banco de trás. Mesmo que alguém peça. Olhei pelo retrovisor. Ele não estava brincando. A estrada ficou mais estreita. As árvores começaram a se inclinar para dentro, formando um corredor natural. A luz do dia parecia mais fraca ali, como se algo filtrasse o sol. Em certo ponto, senti a clara sensação de que estávamos descendo, embora o terreno fosse plano. Foi então que vi as casas. Elas surgiram sem aviso, de ambos os lados da estrada. Casas antigas, de madeira e alvenaria, algumas inclinadas, outras aparentemente intactas demais. Não havia carros, não havia pessoas, mas havia sinais claros de ocupação recente. Cortinas limpas, varais com roupas, fumaça saindo de uma chaminé distante. Que lugar é esse? Perguntei. A mulher respondeu após alguns segundos de silêncio. Não é um lugar, é um intervalo. Paramos no que parecia ser uma pequena praça, um espaço circular, com um poço no centro. O poço estava coberto por tábuas grossas, presas com correntes. Algo naquele objeto me causou um mal-estar imediato, uma sensação de que aquilo não estava impedindo algo de sair, mas impedindo algo de entrar. Eles desceram sem dizer mais nada. Mandaram que eu esperasse. O silêncio ali era opressor. Nenhum inseto, nenhum vento, apenas o som distante, quase imperceptível, de algo vibrando sob o chão. Depois de alguns minutos, percebi movimento nas casas. Cortinas se mexendo, portas entreabrindo, pessoas surgindo aos poucos, paradas à distância, observando. Elas tinham algo em comum. Ninguém piscava. Uma criança deu alguns passos em minha direção. Parecia normal demais, limpa demais. Parou a poucos metros do carro e inclinou a cabeça. "Você veio buscar alguém?" perguntou. Engoli seco. "Não", respondi. "Estou só esperando." Ela sorriu, um sorriso que demorou demais para se formar. Todo mundo diz isso no começo. As pessoas começaram a se aproximar, lentamente. Nenhuma expressão agressiva, nenhuma pressa, apenas curiosidade, expectativa, como se estivessem avaliando algo que poderia finalmente se encaixar. O rádio ligou sozinho. Dessa vez não era chiado. Era uma gravação antiga, distorcida, mas clara o suficiente para ser entendida. Se você está ouvindo isso, significa que a contenção falhou novamente. Meu coração disparou. Tentei ligar o motor. O motor morreu. As luzes do painel piscaram e apagaram. As pessoas pararam de andar. Todas olharam para o poço. As tábuas começaram a tremer. Ouvi gritos vindos de dentro da terra. Não um grito só, mas muitos, sobrepostos, desalinhados, como vozes tentando sair pelo mesmo espaço estreito. As correntes esticaram. Algo bateu com força por baixo, fazendo o chão vibrar. "Não olha", sussurrou alguém muito perto do meu ouvido. Eu não lembrava de ter visto aquela pessoa se aproximar. Os 3 que eu tinha levado reapareceram correndo. Um deles sangrava pelo nariz. A mulher estava chorando, repetindo algo sem parar.
Ele percebeu! Ele percebeu! Liga o carro! Gritaram. Girei a chave com força. Nada. O chão começou a rachar ao redor do poço. As pessoas da vila, se é que aquilo podia ser chamado de vila, começaram a falar juntas, em uníssono. Fica. Agora fica. Uma pressão absurda tomou conta da minha cabeça. Imagens começaram a surgir sem controle. Pessoas chegando ali ao longo de décadas. Motoristas, viajantes, curiosos. Alguns ficavam, outros eram usados para reforçar as bordas, para manter o intervalo fechado. Eu entendi tudo em um instante que não parecia humano. Aquele lugar existia para conter algo que não cabia no mundo normal. E de tempos em tempos, precisava de gente suficiente para sustentar essa contenção. Pessoas conscientes, atentas, presentes. O poço não guardava um corpo, guardava um estado. O motor ligou com um solanco. Não pensei, arranquei. Atropelei alguém ou algo sem olhar para trás. Pelo retrovisor, vi a praça se distorcer, como se estivesse sendo puxada para dentro de si mesma. As casas se dobravam, o chão se fechava. A estrada acabou tão repentino quanto começou. Quando dei por mim, estava em uma rodovia comum, com carros passando, céu claro, som normal. Parei no acostamento e vomitei. Chorei, ri, fiquei ali por horas. Registrei ocorrência. Ninguém encontrou nada, nenhuma estrada, nenhuma vila, nenhum poço. Mas às vezes, quando dirijo à noite, sinto a estrada descer mesmo quando está reta. O rádio chia sozinho, e por um segundo tenho a impressão de ver casas onde não deveria haver nada. Desde aquele dia, evito lugares onde o silêncio é perfeito demais, porque sei que alguns espaços não querem ser encontrados, eles querem ser preenchidos. E agora que você leu tudo isso, se algum dia encontrar uma estrada que parece continuar quando não deveria, não siga, mesmo que alguém esteja esperando. Há histórias que não deveriam crescer. Elas deveriam permanecer pequenas, mal contadas, cheias de falhas, porque é nessas falhas que existe alguma segurança. O que vou escrever agora não tem mais essa proteção. Já passou do ponto em que o silêncio ajudava. O que aconteceu comigo não foi um evento isolado, nem uma sequência clara de fatos. Foi uma imersão lenta, um afundamento progressivo em algo que já estava à minha espera muito antes de eu chegar perto. Eu era funcionário público, lotado num setor que ninguém sabe muito bem para que serve. Arquivos mortos, processos antigos, caixas que mudavam de prédio sempre que alguém decidia reorganizar tudo. Meu trabalho era simples: catalogar, classificar, dar destino. Descartar o que podia, guardar o que talvez um dia fosse importante. Foi assim que entrei em contato com o prédio da Rua São Jerônimo, número que não existia mais oficialmente, mas continuava aparecendo em documentos antigos como se insistisse em não morrer. O edifício estava interditado há mais de 20 anos. Constava como estruturalmente comprometido, risco de desabamento. Mesmo assim, havia dezenas de processos recentes mencionando o local. Vistorias que não constavam em sistemas modernos, assinaturas que não batiam com nenhum servidor ativo, datas que se repetiam de forma estranha, sempre separadas por exatos 7 anos. Recebi a ordem de ir até lá e resolver a pendência. Quando cheguei, percebi que algo estava errado antes mesmo de entrar. O prédio não parecia abandonado. A fachada estava suja, sim, mas as janelas estavam limpas demais. Não havia pichações. A porta principal estava apenas encostada, como se alguém tivesse saído para buscar algo e fosse voltar a qualquer momento. Assim que atravessei a entrada, o ar mudou. Não era frio, era denso. Cada respiração parecia exigir esforço consciente. O som da rua simplesmente desapareceu atrás de mim, como se a porta tivesse se fechado para um lugar que não compartilhava o mesmo mundo. O saguão era amplo, circular, com um balcão de atendimento no centro. Em cima dele, havia um livro de registros aberto. A última assinatura tinha a data de 3 dias antes. Meu nome estava lá.
Não escrito da forma que eu escrevo, mas inconfundivelmente meu. Ignorei o aperto no peito e segui adiante. Os corredores se espalhavam em ângulos que não faziam sentido geométrico. Às vezes eu caminhava poucos metros e dava de cara com o mesmo ponto por onde tinha passado minutos antes. O relógio no meu pulso havia parado, mas eu só perceberia isso mais tarde. Comecei a ouvir vozes. Não sussurros indistintos, conversas completas, vindas de salas fechadas. Pessoas falando sobre coisas banais, jantar, contas, problemas de trabalho. Em certo momento, ouvi claramente alguém reclamando do joelho esquerdo ao subir escadas. Eu tenho esse problema. Sempre tive. Abri uma das portas. Dentro havia uma sala de espera cheia. As pessoas estavam sentadas, imóveis, olhando para frente. Algumas pareciam normais, outras não. Havia algo errado nos rostos. Não deformidade, deslocamento. Como se os traços estivessem levemente fora de posição, tentando lembrar onde deveriam ficar. Quando uma delas virou a cabeça para mim, senti um choque físico. Era eu, mais velho, mais magro, olhos fundos. A boca se abriu lentamente. Demorou. A gente estava ficando incompleto. A porta bateu sozinha atrás de mim. As luzes começaram a pulsar e o prédio pareceu se contrair. Senti o chão vibrar sob meus pés, como um músculo reagindo. As pessoas começaram a se levantar, uma a uma, em perfeita sincronia. Todas me encaravam agora. Você é a versão que ainda anda, a que ainda consegue sair. Fui tomado por imagens que não pedi. Pessoas entrando naquele prédio ao longo de décadas. Algumas por ordem de trabalho, outras por curiosidade, outras porque estavam perdidas demais para perceber. O prédio não as matava, ele as retinha, extraía delas algo essencial, atenção, memória, identidade, e usava isso para se manter estável. A cada ciclo precisava de alguém novo, alguém funcional, alguém que pudesse circular fora e dentro. Um ponto de troca. Corri, ou tentei. Os corredores se distorciam à minha frente. Portas surgiam onde não havia antes. Escadas desciam por tempo demais. Em um andar inferior, encontrei uma sala gigantesca, sem paredes definidas. Pessoas estavam fundidas ao concreto da cintura para baixo. Outras apenas existiam como sombras presas às superfícies. No centro havia algo que não posso descrever corretamente. Não por falta de palavras, mas porque qualquer forma seria mentira. Era a ideia de continuidade, de permanência forçada. Um lugar onde nada terminava de verdade. Ele falou comigo sem voz. Você pode ir, mas algo de você fica. Precisa ficar. Senti uma dor absurda, como se algo estivesse sendo arrancado do meu peito. Lembrei de coisas que imediatamente esqueci. Pessoas cujo rosto desapareceu enquanto eu tentava lembrar o nome. Emoções que se esvaziaram sem aviso. Quando acordei, estava sentado na calçada, do lado de fora. O prédio atrás de mim parecia menor, mais gasto, mais vazio. As janelas antes limpas estavam quebradas. Um verdadeiro prédio abandonado. Nos dias seguintes tentei retomar a vida, mas algo estava errado. Meu reflexo às vezes piscava fora de sincronia. Frases escapavam da minha boca sem que eu lembrasse de tê-las pensado. Sonhava com corredores circulares, com salas cheias de gente esperando algo que nunca vinha. Voltei à rua São Jerônimo. O prédio não existia mais. No lugar, havia um terreno baldio, cercado por tapumes. Nenhum registro de demolição, nenhuma memória oficial. Mas, às vezes, quando passo perto de prédios antigos, sinto aquela pressão conhecida, como se algo me reconhecesse, como se ainda houvesse uma parte de mim lá dentro, sentada numa sala de espera, olhando para a frente, aguardando a próxima versão chegar. Se você chegou até aqui, preciso que saiba de uma coisa importante. Lugares assim não desaparecem, eles apenas reduzem. E quando reduzem demais, procuram expansão. Se algum dia você entrar em um prédio que parece silencioso demais, organizado demais,
atento à sua presença, saia. Mesmo que algo dentro de você diga que ainda falta resolver alguma coisa. Porque talvez você já esteja lá. Há experiências que não se encerram quando o corpo sai do lugar onde aconteceram. Elas continuam porque passam a ocupar um espaço diferente, o espaço da repetição. O que vou relatar agora é o mais extenso e detalhado que consigo oferecer. Não por coragem, mas porque comecei a perceber lacunas demais na minha própria história. E quando algo começa a apagar partes de você, escrever se torna uma tentativa desesperada de manter bordas. Depois do episódio do prédio inexistente, uma vida entrou numa espécie de normalidade defeituosa. Tudo parecia igual à superfície, mas havia atrasos estranhos entre intenção e ação, pensamento e fala, lembrança e emoção. Às vezes eu reagia tarde demais a estímulos simples. Outras vezes, reagia antes mesmo de perceber o motivo. Era como se parte de mim estivesse sempre um passo atrás, ou à frente. Foi nesse período que comecei a receber cartas. Não e-mails, não mensagens. Cartas físicas, deixadas na caixa de correio sem selo, sem remetente. Papel grosso, amarelado, dobrado com cuidado excessivo. A primeira continha apenas uma frase escrita à mão, com tinta preta já um pouco desbotada. Você saiu, mas não fechou. Passei dias tentando racionalizar. Alguém pregando uma peça. Coincidência, estresse acumulado. Mas então veio a segunda carta. Depois a terceira. Todas com frases curtas, sempre diferentes, sempre perturbadoramente específicas. Eles estão começando a notar a sua ausência. O espaço ainda lembra de você. Não deveria ter deixado o corredor sem vigilância. Na quarta carta, havia um endereço. Não reconheci de imediato, mas algo no formato do nome da rua fez meu estômago se revirar. Não era uma rua comum. Era um conjunto de palavras que pareciam ter sido escolhidas para parecerem normais, mas falhavam sutilmente nisso, como um nome traduzido mal demais. Demorei uma semana para ir. O lugar ficava numa área antiga da cidade, onde construções modernas conviviam com prédios esquecidos, espremidos entre estacionamentos e lojas populares. O endereço indicava um edifício estreito, de fachada simples, quase invisível. Nenhuma placa, nenhum número visível, apenas uma porta metálica com um interfone quebrado. Quando toquei a porta, ela se abriu sozinha. O interior cheirava a papel velho e poeira, mas havia algo mais. Um odor difícil de identificar, parecido com um ar fechado por tempo demais. O corredor era longo e reto, iluminado por lâmpadas fracas, espaçadas de forma irregular. À medida que avançava, comecei a perceber detalhes inquietantes. Portas numeradas fora de ordem, marcas no chão como se móveis pesados tivessem sido arrastados repetidas vezes. E principalmente, o som. Um murmúrio constante, quase imperceptível, que não vinha de nenhuma sala específica. Era como se o próprio espaço estivesse ocupado demais para permanecer em silêncio. No fim do corredor, encontrei uma sala maior, com mesas, cadeiras, estantes cheias de pastas. Pessoas trabalhavam ali. Digitavam, escreviam, organizavam documentos. Ninguém falava. Ninguém parecia surpreso com a minha presença. Uma mulher se aproximou. Tinha cabelos grisalhos presos num coque apertado e olhos cansados, mas atentos demais. Você demorou mais do que o previsto, disse ela, sem qualquer acusação. Achamos que não voltaria. Voltar a quê? Perguntei. Ela me entregou uma pasta. A função. Dentro da pasta havia relatórios, diagramas, mapas internos de lugares que eu reconheci sem jamais ter visitado conscientemente. Corredores circulares, salas subterrâneas, estruturas impossíveis que se repetiam sob diferentes nomes, em diferentes cidades,
como variações do mesmo erro arquitetônico. Isso não são prédios, são manifestações, pontos onde a continuidade falha. De continuidade de quê? Ela demorou a responder. De tudo que deveria acabar. Fui levado a uma sala menor, onde havia um grande painel coberto de anotações, fotos, recortes de jornais, pessoas desaparecidas, prédios demolidos, estradas que não constavam em mapas, todos conectados por linhas e datas que formavam padrões cíclicos. Quando você saiu daquele prédio da rua São Jerônimo, uma âncora foi removida de forma imperfeita. Parte ficou, parte saiu. E isso cria instabilidade. E o que acontece quando fica instável? Ela apontou para uma foto no painel. Um edifício que eu não conhecia. Expansão. Foi então que comecei a lembrar. Não como alguém que recorda, mas como alguém que reconhece algo que sempre esteve ali. Fragmentos de treinamentos, de reuniões silenciosas, de instruções vagas como não tente entender tudo e permaneça atento, mas não curioso. Eu já estivera ali antes, não nesse edifício específico, mas em algo muito parecido. Eu tinha aceitado aquela função outras vezes. Sempre que uma manifestação crescia demais, sempre que uma estrutura começava a chamar atenção excessiva, pessoas como eu eram inseridas no sistema para estabilizar, para ocupar o espaço entre o dentro e o fora, para observar sem registrar demais, para existir sem pertencer completamente. E por que eu saí daquela vez? Perguntei. A mulher baixou o olhar. Porque você começou a se lembrar. Naquela noite, fiquei no edifício. Não me impediram de sair, mas ficou claro que não seria prudente. Dormi numa sala improvisada e sonhei com corredores se sobrepondo, com pessoas caminhando em direções opostas pelo mesmo espaço, com portas que se abriam para versões ligeiramente diferentes do mesmo lugar. Acordei com uma certeza pesada. Algo estava crescendo novamente. Nos dias seguintes, acompanhei equipes em visitas a locais suspeitos, um cinema fechado onde as salas pareciam mais longas do que deveriam, um estacionamento subterrâneo onde carros desapareciam por minutos e voltavam com os rádios ligados em frequências inexistentes, um prédio residencial onde moradores relatavam ouvir passos vindos das paredes. Em todos esses lugares, a sensação era a mesma. A tensão acumulada demais, olhares demais, tentativas demais de entender, registrar, filmar, explicar. O problema nunca foi o medo, é a insistência. Então, fomos chamados para um último local. Um edifício antigo, recém-descoberto, que não constava em registros oficiais, mas já aparecia em fotos de redes sociais. Pessoas comentavam sobre sensação estranha, vontade de ficar, silêncio confortável demais. Quando entrei, senti o mesmo arrepio que senti anos antes. No saguão havia um livro de registros, aberto. Meu nome estava lá, dessa vez escrito corretamente. Eu entendi o que precisava acontecer. Não houve heroísmo, não houve decisão grandiosa, apenas uma aceitação cansada. Eu permaneci. Sentei, observei. Deixei que partes de mim se distribuíssem pelo espaço, ocupando frestas, reforçando bordas, atrasando a expansão. Não sei quanto tempo passou. Escrevo isso agora porque algo mudou. As cartas pararam de chegar. Os relatórios ficaram menos frequentes. E às vezes, quando olho o meu reflexo, ele parece incompleto. Mas sei que enquanto eu lembrar de escrever, enquanto eu conseguir organizar essas palavras, algo ainda está funcionando. Se você leu tudo isso, há uma última coisa que preciso dizer, não como aviso, mas como constatação. O mundo não está cheio de monstros, está cheio de lugares inacabados. E de vez em quando, alguém precisa ficar neles tempo demais para que o resto de nós possa ir embora. Se algum dia você sentir vontade de permanecer num lugar que não faz sentido, questione, porque talvez alguém já tenha ficado por você.
Talvez essa pessoa esteja começando a se esquecer de quem era. Era uma noite fria de outono, daquela que o vento parece sussurrar segredos antigos pelas frestas das janelas. Eu morava sozinho numa casa velha no interior, herdada da minha avó que falecera há poucos anos. A casa ficava no fim de uma estrada de terra, cercada por um bosque denso que engolia qualquer luz externa depois do pôr do sol. Eu gostava da solidão no começo. Era um refúgio do barulho da cidade, um lugar onde eu podia escrever meu livro sem interrupções. Mas, aos poucos, comecei a perceber que não estava tão sozinho quanto pensava. Tudo começou de forma sutil, quase imperceptível. Nas primeiras semanas, eram só pequenos ruídos, um arrastar de móveis no andar de cima quando eu estava na cozinha, ou o som de passos leves no corredor à noite. Eu atribuía ao vento, à casa velha se acomodando, aos ratos talvez. Mas uma noite, enquanto lia na sala iluminada apenas pela lareira crepitante, ouvi claramente uma voz. Era baixa, rouca, como se viesse de alguém com a garganta cheia de terra. Dizia meu nome. Pedro, Pedro. Eu congelei, o livro escorregando das minhas mãos. Olhei ao redor, mas não havia ninguém. Corri para acender todas as luzes da casa, dizendo a mim mesmo que era imaginação, cansaço, talvez o eco da minha própria respiração. Os dias seguintes foram tranquilos, e eu quase me convenci de que fora um truque da mente. Mas então veio a segunda ocorrência, mais insistente. Eu estava no banheiro do andar de cima, escovando os dentes antes de dormir, quando o espelho embaçou de repente, como se alguém tivesse expirado ali. No vapor, letras começaram a se formar, devagar, como se uma mão invisível as traçasse. "Volte para mim", dizia. Meu coração disparou. Esfreguei o espelho com a toalha, mas as palavras demoraram a sumir, como se estivessem gravadas no vidro. Saí correndo dali, tranquei a porta do quarto e passei a noite em claro, ouvindo o silêncio opressivo da casa, que agora parecia vivo, respirando ao meu redor. Decidi investigar. Pesquisei sobre a história da casa na biblioteca da cidade vizinha. Minha avó nunca falara muito do passado, mas descobri que décadas antes, um homem vivera ali com sua família. Ele era um lenhador, viúvo precoce que perdera a esposa num acidente no bosque. Diziam que ele enlouquecera de dor, que ouvira vozes chamando-o da floresta à noite. Uma noite, ele simplesmente desapareceu. Encontraram apenas sua lanterna acesa no meio das árvores e rastros que levavam a um riacho profundo. Alguns moradores antigos sussurravam que ele não morrera, que algo o levara ou que ele se tornara parte do bosque. Bobagem, pensei na época. Lendas de interior para assustar crianças. Mas as coisas pioraram rapidamente depois disso. Comecei a ver sombras nos cantos dos olhos, figuras altas e magras que se moviam quando eu virava a cabeça. Uma vez, ao acordar no meio da noite, senti um peso no peito, como se alguém estivesse sentado sobre mim. Abri os olhos e vi, por um segundo, um rosto pálido e distorcido pairando acima do meu, com olhos negros como poços sem fundo e uma boca aberta num grito silencioso. Gritei e acendi a luz. Não havia ninguém, mas as marcas de mãos frias ficaram no meu peito por dias, vermelhas e doloridas. A pior noite foi numa tempestade forte, quando a eletricidade caiu e a casa mergulhou na escuridão total. Eu estava na cozinha, tentando acender velas, quando ouvi batidas na porta dos fundos. Fortes, insistentes. "Quem é?" gritei, mas ninguém respondeu. As batidas continuaram, ritmadas, como um coração batendo. Peguei uma faca e me aproximei devagar. Ao abrir uma fresta, não vi ninguém. Só a chuva torrencial e o bosque balançando violentamente. Mas então, vindo de dentro da casa, ouvi risos. Risos baixos, múltiplos, como de crianças, ecoando pelos corredores. Corri para a sala, mas as velas que eu havia acendido apagaram uma a uma,
como se sopradas por um golo gelado. Sentei no sofá, tremendo, e foi aí que ela apareceu. Não sei se era a esposa do lenhador ou algo que se passava por ela, mas materializou-se devagar no canto da sala. Primeiro, apenas um contorno nebuloso. Depois, uma mulher de vestido antigo, rasgado e sujo de lama, o cabelo longo e molhado cobrindo parte do rosto. Ela não tinha pés, flutuava ligeiramente acima do chão. Seus olhos eram vazios e da boca escorria algo escuro, como sangue misturado com terra. Ela estendeu a mão para mim, os dedos longos e ossudos, e sussurrou: "Você veio morar na minha casa. Agora, fique comigo para sempre." Tentei correr, mas as portas não abriam. As janelas pareciam seladas por uma força invisível. Ela se aproximava devagar, o ar ficando mais frio a cada passo, o cheiro de podridão e umidade enchendo o ambiente. Ouvi vozes agora, muitas. O lenhador chamando por ela, crianças chorando, sussurros pedindo ajuda. Ela tocou meu braço e senti um frio que queimava, como se minha alma estivesse sendo sugada. Gritei, debatendo-me, e de alguma forma consegui acender o isqueiro que tinha no bolso. A chama pequena a fez recuar, chiando como se doesse. Consegui fugir naquela noite, correndo para o carro sob a chuva, deixando tudo para trás. Dirigi até a cidade mais próxima e nunca mais voltei. Mas mesmo agora, anos depois, morando num apartamento barulhento no centro da cidade, eu ainda ouço. Às vezes, no silêncio da madrugada, uma voz rouca sussurra meu nome. Vejo sombras nos cantos e no espelho do banheiro, em noites frias, o vapor forma palavras: "Volte para mim." Eu sei que uma parte de mim ficou lá naquela casa e temo o dia em que ela venha me buscar de vez, porque o que quer que esteja lá não descansa, não esquece e agora sabe onde eu moro. Meu nome é Laura, e o que vou contar aconteceu comigo há cerca de 5 anos, quando eu tinha 27 anos e decidi aceitar um emprego temporário como vigia noturna em um antigo hospital psiquiátrico abandonado na Serra de Itatiaia. O lugar chamava-se Sanatório das Almas, construído no início do século XX para tratar tuberculosos e mais tarde convertido em manicômio. Foi fechado definitivamente nos anos 80, depois de uma série de escândalos envolvendo maus tratos, mortes inexplicáveis e até rumores de experimentos ilegais. Desde então, permanecia vazio, com janelas quebradas, corredores cobertos de mofo e um silêncio que parecia engolir qualquer som. O emprego surgiu por acaso. Uma empresa de segurança precisava de alguém para passar as noites lá durante 3 meses, enquanto uma equipe de engenheiros avaliava se o prédio poderia ser demolido ou restaurado para virar um hotel de luxo. Pagavam 3 vezes o meu salário anterior e eu estava endividada até o pescoço depois de perder o emprego na pandemia. Achei que seria fácil. Rondas com lanterna, preencher relatórios, dormir um pouco na sala de controle. Nada demais. Levei um colchão inflável, livros, fones de ouvido, um forninho elétrico e uma garrafa térmica gigante de café. Na primeira noite, tudo parecia normal. O cheiro forte de umidade, ecos dos meus próprios passos, o vento uivando pelas frestas. Fiz a ronda completa, anotei tudo e dormi tranquilamente. Na segunda noite, comecei a perceber que o silêncio não era exatamente silêncio. Havia camadas. Quando eu desligava a lanterna no corredor principal do andar térreo, conseguia ouvir um zumbido baixo, quase imperceptível, como se o prédio inteiro estivesse respirando. Atribuía a instalação elétrica velha. Mas por volta das 2 da madrugada, enquanto eu lia na sala de controle, ouvi um som claro, uma porta batendo em algum lugar no 3º andar. Não era o vento. Foi uma batida seca, decidida. Subi com a lanterna, coração um pouco acelerado, e encontrei todas as portas exatamente como deixara, fechadas com cadeados que eu mesma havia colocado.
Desci de volta, rindo de mim mesma. Na quarta noite, as coisas mudaram de tom. Eu estava fazendo a ronda do segundo andar, um corredor longo com antigas enfermarias dos dois lados, quando a lanterna começou a piscar. Troquei as pilhas na hora, mas ela continuou falhando. No momento em que a luz apagou de vez, ouvi passos atrás de mim. Passos leves, descalços, arrastando levemente no chão de concreto. Virei rápido, acendi o celular como lanterna, mas o corredor estava vazio. Os passos pararam no mesmo instante. Meu corpo inteiro arrepiou. Corri de volta para a sala de controle, tranquei a porta e passei o resto da noite lá, sem dormir. A partir da segunda semana, os eventos se intensificaram de forma gradual e implacável. Comecei a ouvir choros abafados vindo das paredes, como se pessoas estivessem presas dentro do concreto. Às vezes eram gemidos baixos, outras vezes risadas infantis que ecoavam de um canto ao outro do prédio sem origem aparente. Uma noite, enquanto passava pelo antigo refeitório, vi pelo canto do olho uma silhueta sentada em uma das mesas compridas. Era uma mulher de avental branco, cabelo preso, olhando fixamente para o vazio. Quando virei a lanterna, não havia ninguém, mas a cadeia ainda balançava levemente, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Decidi gravar áudio no celular para provar a mim mesma que estava imaginando coisas. Nas gravações, além da minha respiração nervosa, capturei vozes. Vozes sobrepostas, falando ao mesmo tempo, algumas pedindo ajuda, outras gritando nomes que eu não reconhecia, uma delas sussurrando repetidamente, "Não vá embora". Mostrei as gravações para o supervisor durante o dia. Ele deu de ombros e disse que o lugar era velho, que ecos aconteciam, que eu estava cansada. Mas eu vi o desconforto nos olhos dele. No final do primeiro mês, aconteceu o primeiro contato físico. Eu estava dormindo na sala de controle quando acordei com uma sensação de mãos geladas apertando o meu tornozelo. Abri os olhos e vi na penumbra dedos pálidos e finos saindo debaixo do colchão, segurando minha perna. Chutei com força, acendi a luz e não havia nada. Mas as marcas dos dedos ficaram na minha pele por dias, roxas e profundas. Na mesma semana, comecei a ter sonhos vívidos. Eu caminhava pelos corredores, mas as portas das enfermarias estavam abertas e dentro de cada quarto havia pacientes sentados nas camas olhando para mim com olhos vazios. Eles não falavam, apenas olhavam. Quando eu tentava sair, as portas se fechavam sozinhas. Pesquisei a história do sanatório na internet durante o dia. Encontrei artigos antigos, eletrochoques sem anestesia, lobotomias experimentais, pacientes acorrentados nas camas, crianças separadas das mães e deixadas em alas isoladas. Havia relatos de enfermeiras que enlouqueceram e se suicidaram, de médicos que desapareceram. Uma foto em preto e branco mostrava o corredor do terceiro andar exatamente como eu o conhecia, com dezenas de camas alinhadas e pacientes olhando diretamente para a câmera. Expressões mortas. A partir da sexta semana, eu já não dormia mais. Tomava café sem parar, fumava um maço por noite, andava de um lado para o outro. As aparições se tornaram constantes. Via vultos passando rápido pelas portas, ouvia portas abrindo e fechando sozinhas em andares que eu sabia estarem trancados. Uma noite, decidi enfrentar. Subi até o terceiro andar, o mais temido, onde ficava a ala de contenção. O corredor era mais estreito, com portas acolchoadas enferrujadas. No fundo, havia uma sala de isolamento com uma porta de ferro pesada. Quando cheguei perto, ouvi batidas vindo de dentro, ritmadas, lentas, como alguém querendo sair. Encostei o ouvido na porta e ouvi uma voz rouca, masculina. "Você veio me ver, finalmente." Recuei, o coração na garganta. As batidas pararam. Então, do outro lado, algo arranhou a porta devagar, de cima a baixo, como unhas longas. Na penúltima semana, aconteceu o pior. Eu estava no porão, um lugar que eu evitava a todo custo,
cheio de equipamentos médicos enferrujados, macas quebradas e arquivos mofados. Desci apenas porque ouvi um choro infantil insistente vindo de lá. O porão era um labirinto de corredores baixos, iluminado apenas pela minha lanterna. O choro parecia vir de trás de uma porta trancada no fundo. Quando me aproximei, o choro parou. Em vez disso, ouvi risadas, muitas risadas de crianças ecoando ao meu redor. A lanterna apagou. No escuro total, senti mãos pequenas me tocando, nos braços, nas pernas, no corpo. Eram frias, úmidas, insistentes. Ouvi sussurros: "Fique para brincar com a gente." Corri às cegas, batendo nas paredes, até encontrar a escada. Quando cheguei ao térreo, a lanterna voltou a funcionar como se nada tivesse acontecido. Na última noite, eu já sabia que não sairia dali inteira. Estava sentada na sala de controle tremendo quando todas as luzes do prédio, as poucas que ainda funcionavam, começaram a piscar em sequência, como se alguém estivesse brincando com os interruptores. Ouvi passos descendo a escada principal, devagar, um a um. Eram muitos passos, de diferentes ritmos, alguns pesados, outros leves, alguns arrastando. Pararam na porta da sala de controle. O trinco começou a girar sozinho, muito devagar. Eu segurei a maçaneta do lado de dentro com as duas mãos, chorando, rezando em voz alta tudo o que eu lembrava. Do outro lado, ouvi respirações, várias, próximas, como se rostos estivessem colados na porta. Uma voz feminina, doce e terrível, disse: "Você cuidou de nós esse tempo todo. Agora nós cuidamos de você." Não sei como consegui abrir caminho até a saída principal. Lembro apenas de correr, de sentir mãos tentando me segurar, de ouvir gritos e choros atrás de mim. Quando cheguei ao portão externo, o sol estava nascendo. O carro de mudança já estava lá para me buscar. Eu havia pedido demissão na noite anterior. Nunca mais voltei, nem para pegar as coisas que deixei lá. Hoje, 5 anos depois, ainda acordo no meio da noite, ouvindo choros abafados. Às vezes, no silêncio do meu apartamento, escuto batidas ritmadas na parede atrás da cama. Vejo vultos pelo canto do olho que desaparecem quando viro. E em noites de insônia, sinto mãos pequenas, frias, tocando meu tornozelo debaixo do colchão. Eu sei que eles não esqueceram de mim. Sei que de alguma forma, uma parte de mim ficou lá, cuidando deles para sempre. E o pior é que às vezes, no fundo, sinto falta daquele lugar. Sinto que pertenço àqueles corredores. E tenho medo, um medo profundo, paralisante, de que um dia eu volte, porque no fim, talvez eles tenham razão. Eu era a vigia, e agora eles me vigiam.